Bom dia, muito bom dia, graça e paz para você que está hoje, nesta manhã, conosco, para meditarmos na palavra do Senhor no devocional de hoje, que está em Romanos, capítulo 10, do verso 13 até o verso 15. E a palavra do Senhor nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que em nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele começa falando assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, Deus deseja que as pessoas venham invocar o nome dele para que Deus possa salvá-los. Deus quer isso. Deus quer que as pessoas o conheçam. Deus quer salvar as pessoas, mas ele continua, Ele continua dizendo assim: mas precisa acontecer alguma coisa para que as pessoas possam invocar o nome do Senhor. E aí ele vai fazendo alguma série de perguntas. Ele fala assim: bom, como vão invocar se não crer? Como é que as pessoas vão invocar o nome do Senhor, sendo que elas não creem em Deus? E aí tem uma outra pergunta, E como é que eles vão crer se eles não ouviram? Então, tá vendo? Como é que eles vão invocar? Porque você só invoca o nome do Senhor se você crê nele. Você crê que ele é capaz de te salvar, que ele é capaz de te ajudar, que ele é capaz de suprir as suas necessidades. Por isso que você vai invocar o nome do Senhor. Mas você invoca porque você crê. Mas como é que você crê se você nunca ouviu falar dele? Não é? Essa é uma segunda pergunta. E aí você diz assim: bom, se eu nunca ouvi falar dele, mas você nunca ouviu falar dele porque nunca ninguém pregou para você, que é a terceira pergunta que o texto fala. O texto fala assim: e como é que vão ouvir sendo que ninguém nunca pregou para eles? Então alguém tem que pregar para eles, para que eles possam ouvir, e quando eles ouvirem o evangelho, eles vão crer, e quando eles crerem, eles vão invocar o nome do Senhor. Mas a última pergunta é aquela que tira a gente da zona de conforto, Porque diz assim: e quem é que vai pregar se não for enviado? Como vão pregar se não enviar essa pessoa? Então, nós temos que ir, nós temos que fazer, nós temos que sair da nossa zona de conforto para que então as pessoas possam... nós temos que sair da nossa zona de conforto para pregar o evangelho para as pessoas, anunciar essas boas novas, para que as pessoas possam entender que elas precisam de um Salvador, e assim elas vão invocar o nome do Senhor. Elas vão crer nesse Deus maravilhoso que nós cremos, e elas vão então conseguir ser salvas por Deus, alcançadas pelo Senhor, através da mensagem do evangelho que a gente vai levar. Tanto é que o finzinho do texto, ele pega e diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essas coisas boas são as boas novas que Deus tem para cada um de nós. Então é interessante que tem algo que nós precisamos fazer. Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas para que isso aconteça, outras coisas têm que acontecer primeiro, e então isso nos tira da nossa zona de conforto, para que nós então possamos querer trabalhar para Deus, usar os nossos dons e os talentos que Ele nos deu a serviço do seu reino. Então a gente pensa assim: precisamos levar o ID. Lembra, Jesus falou: vão e façam discípulos de todas as nações, e ensinando eles a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz as coisas que nós precisamos fazer para que as pessoas possam conhecer o Deus que nós servimos. E às vezes a gente pensa que fazer isso, a gente tem que enviar missionários lá para o fim do mundo, para lugares muito longes e tal. Mas, queridos, a gente pode fazer isso aonde Deus nos colocou. Nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo e sermos sal no lugar onde Deus tem nos colocado. Então, aonde você está, quer seja no seu trabalho, quer seja na escola,
quer seja na vizinhança, quer seja na família, nos parentes, ali você pode anunciar o Deus que você serve, para que as pessoas possam conhecer o Deus que você tem e para que as pessoas tenham a oportunidade, o privilégio de também poder conhecer o Deus que você conhece e invocar esse Deus para que eles também possam ser salvos como você já foi. A mensagem de hoje é uma mensagem que nos tira da nossa zona de conforto e nos faz deixarmos de sermos egoístas, porque se a gente fala assim, não, mas eu já sou salvo. Tudo bem, você já é salvo, mas e as outras pessoas? E os seus outros familiares? E os seus vizinhos? E os seus colegas de trabalho? Todos eles são salvos? E os seus colegas de escola? E todos os seus amigos? Esse Jesus que mudou a sua vida, ele também quer mudar a vida das outras pessoas também. Então, que você seja os pés, né, esses pés valorosos ali que o texto fala, que anunciam as boas novas para as outras pessoas, para que esse Jesus que mudou a sua vida mude também, transforme a vida das outras pessoas e mais pessoas venham conhecer esse Jesus maravilhoso que nós servimos. E assim, vamos fazer o nome do nosso Deus conhecido em todos os lugares, cumprindo essa grande comissão que Jesus colocou para cada um de nós. Vamos orar? Nós te damos graça e te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem um plano de mostrar para que as pessoas possam conhecer a Ti. E o Senhor nos convida a fazermos parte do seu grande plano para a humanidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sairmos das nossas zonas de conforto, para que nós realmente venhamos a ser dispostos a trabalhar para o Teu reino, para que as pessoas possam conhecer a Ti através da mensagem que vamos levar a cada uma delas. Que nós não venhamos a ter vergonha, não venhamos a ter medo, mas que possamos ter coragem, que possamos falar com propriedade do Deus que tem transformado as nossas vidas, para que o Senhor possa também transformar a vida das pessoas que ainda não Te conhecem. Nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor está nos alertando, o Senhor está nos acordando, e nós podemos ter esse devocional de hoje que mexe com o nosso coração, para que nós possamos trabalhar melhor para Ti. Que assim seja em todos nós, e não apenas hoje, mas todos os dias que ficarmos nessa terra, possamos estar dispostos e aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos der, para que nós possamos levar a Tua mensagem a cada vez mais pessoas. Nós Te damos graça e Te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, um ótimo dia e aproveite as oportunidades para que você possa levar as boas novas daquilo que Jesus fez na sua vida, para que mais e mais pessoas tenham o mesmo privilégio que você. Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz.